Bom dia, hoje é 19 de janeiro de 2026 e o dia já começa com uma situação assim bem curiosa. Um paradoxo, né? Exato. Lá nos Estados Unidos é feriado de Martin Luther King Jr., o que normalmente seria sinônimo de um dia mais lento, sabe? Menos volume, menos gente na tela, uma calmaria. Isso. Mas quando a gente olha para o cenário global, a imagem é totalmente o oposto. É um mar agitado com um choque de incerteza geopolítica e um vácuo de liquidez bem perigoso. É a combinação perfeita para a volatilidade. A gente pode até batizar o regime de hoje de aversão ao risco com pista vazia. Boa definição. Porque o motor do dia não é um dado econômico, não é um banco central falando. É, assim, pura tensão institucional transatlântica mesmo, que está no comando. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. A nossa missão aqui é entender as forças que estão em jogo. Uma verdadeira batalha. Sim. De um lado, a macroeconomia gritando risco, empurrando tudo. E do outro, uma estrutura mais sutil, lá dos derivativos que parece sussurrar, calma, tem um freio aí. Vamos tentar construir um mapa operacional para o dólar futuro, o WDO, entendendo essa briga. Vamos desempacotar isso. Vamos lá. Então, o gatilho de tudo isso, a notícia que, como dizem, botou fogo no parquinho, veio da Casa Branca. E não foi pouca coisa, né? Não mesmo. As fontes que a gente recebeu indicam uma ameaça bem séria, tarifas progressivas que podem chegar a 25% contra 8 nações aliadas da Europa. E o motivo é quase surreal, uma disputa territorial pela Groenlândia. Olha, isso é muito mais sério do que parece à primeira vista. Não é uma briguinha comercial sobre aço ou sobre soja. Não. Isso atinge o coração da Aliança Ocidental, da OTAN, quebra um paradigma diplomático de décadas. E a reação no mercado a uma coisa dessas é quase um reflexo. Uma fuga para a qualidade clássica. Em massa. É o manual do pânico sendo seguido à risca, sem tirar nem por. E a gente já consegue ver os efeitos práticos disso. Para onde esse dinheiro assustado está correndo? Para todos os lugares clássicos. Os dados são bem claros, não deixam dúvida. Primeiro, olha para o VIX, o famoso índice do medo. Disparou, imagino. Disparou mais de 21%. 21%. Isso não é só nervosismo, isso já é pânico. Um movimento dessa magnitude mostra que o investidor está correndo para comprar proteção, para comprar seguro contra uma queda maior. Um salto gigantesco. E esse dinheiro que sai das ações não some, né? Ele vai para algum lugar. Portos seguros, ouro... Exatamente. Ouro e prata atingindo máximas históricas. É um movimento de manual. E na outra ponta, a gente vê o estrago. Sim. Futuros do S&P 500 em queda forte. E o que é muito relevante para a gente aqui, o IEM, aquele fundo que é um termômetro para os emergentes. Também caindo bem. Também. É um sinal claríssimo de que o capital está fugindo de qualquer coisa que tenha a palavra risco no nome. E como se essa história da Groenlândia já não fosse o suficiente, as fontes ainda apontam outra camada de tensão agora no Oriente Médio, certo? Isso. Tem um ruído crescente sobre a iminência de ações militares no Irã. Isso joga mais gasolina na fogueira da incerteza. E claro, Mais um motivo para comprar ouro. serve como mais um combustível para os metais preciosos, que reagem muito a esse tipo de estresse. É mais um motivo para o investidor global apertar o cinto e buscar proteção. E tudo isso acontecendo justamente no feriado americano. Como essa falta de liquidez, essa pista vazia, impacta a dinâmica? Ela age como um megafone, um amplificador. Pensa no mercado como uma piscina. Num dia normal, ela está cheia. Se você joga uma pedrinha, ela faz uma marola. Certo. Hoje, a piscina está quase vazia. A mesma pedrinha causa um tsunami. Ordens de compra ou venda que seriam absorvidas facilmente num dia normal, hoje podem deslocar o preço de forma violenta. Aumentando o risco daqueles movimentos bruscos, os whipsaws. Exato. O risco de whipsaws, aquelas violinadas que limpam o mercado, é altíssimo. O mercado está mais fino, mais sensível e, por consequência, mais perigoso. Bom, o cenário lá fora está bem claro, mas às vezes o Brasil opera meio que numa ilha, né? Meio desconectado. Hoje não parece ser o caso. De jeito nenhum. O que nos nossos dados locais, na curva de juros, por exemplo, já mostra que a gente está sendo contaminado por essa aversão ao risco. A contaminação é total.
Hoje saiu o relatório Focus com ajustes mínimos na inflação, algo que num dia normal poderia até trazer um alívio. Mas o mercado Ignorou. ignorou completamente. A prova mais forte do contágio está na nossa curva de juros futuros, ADI. E o que ela está dizendo para a gente? Ela está dizendo que o risco aumentou, e aumentou muito. O que a gente está vendo é uma abertura ampla da curva. O que significa que não é só o juro longo subindo. Não, é tudo junto. O curto, o médio, o longo. O mercado inteiro está colocando mais prêmio de risco na conta, para hoje, para o ano que vem e para daqui a 10 anos. Interessante. E esse movimento tem um formato específico, um nome técnico? O que a forma como a curva está se mexendo nos diz sobre a natureza desse medo? Tem sim. Tecnicamente, a gente chama isso de bear flattening. Bear porque as taxas estão subindo, o que é ruim para os preços dos títulos. E flattening? Flattening, ou achatamento, porque apesar de toda a curva subir, os juros mais curtos e médios estão subindo proporcionalmente mais que os longos. Ah, entendi. E isso tem uma mensagem muito clara. O mercado está com medo do agora. Está exigindo um prêmio extra para carregar o risco cambial, a volatilidade das commodities, no curto prazo. E para piorar tudo, ainda tem a China. Exato. A notícia da queda do minério de ferro na China, que pressiona diretamente um dos nossos principais produtos de exportação. Ok, vamos traduzir isso. Juros futuros subindo em bloco, com mais força no curto prazo e pressão nas commodities. Na prática, o que isso significa para os ativos que a gente opera aqui? Índice e dólar. Significa que a nossa principal âncora de risco está sendo arrastada. A alta dos juros encarece o dinheiro, o custo de capital para as empresas, e isso joga uma pressão vendedora direta no nosso índice futuro WIN. E para o dólar. Ao mesmo tempo, o aumento do risco país, toda essa incerteza global, tudo isso cria uma demanda natural por proteção. E qual é a proteção mais óbvia aqui no Brasil? Dólar. Dólar. Esse cenário todo funciona como um poderoso vento de cauda para a alta do WDO. Perfeito. Então chegamos no ponto central. Todo esse cenário macro, a briga na Europa, o Irã, o juro subindo aqui, tudo aponta para uma explosão do dólar. A lógica seria essa. A gente deveria ver o WDO disparando, mas quando a gente olha para o gráfico, o preço parece amarrado, parece que está patinando. O que explica essa aparente desconexão? Essa é a pergunta de $1 milhão de hoje. E a resposta não está na macroeconomia, ela está na microestrutura do mercado. Especificamente na forma como as opções estão posicionadas. E o que elas estão nos dizendo? Que o WDO está operando num regime de gama positivo. Certo, gama positivo. Vamos explicar isso de forma simples. É como se tivesse uma força invisível atuando contra a tendência principal do dia. Exatamente. Pensa no gama positivo como um amortecedor gigante no mercado. Nesse regime, os grandes formadores de mercado, os dealers... Os que vendem as opções? Isso. Eles precisam manter suas posições equilibradas, com o risco travado. Para fazer isso, eles são forçados a vender dólar quando o preço sobe e a comprar dólar quando o preço cai. Ou seja, eles atuam sempre contra o movimento. Sempre contra o movimento. O que, na prática, deixa o mercado com aquela sensação de estar pesado, de estar travado. Ele tenta subir e encontra um muro de vendas. Tenta cair e encontra um colchão de compras. Precisamente. É como tentar correr dentro d'água, sempre com uma resistência. E isso não é só uma sensação, é um dado quantificável. Temos números para isso. Temos. O nosso dashboard mostra que o NetJacks, que é a exposição líquida de gama dos dealers, está bem positivo, na casa dos 66,9 milhões. O que confirma matematicamente que existe essa força estabilizadora. Exato. Uma força muito grande atuando nos preços atuais, tentando manter o dólar dentro de um caixote. Ok, então temos a batalha do dia definida. De um lado, o vento forte da macroeconomia empurrando o dólar para cima. Do outro, o amortecedor pesado do gama positivo tentando segurar. Para navegar nisso, a gente precisa de um mapa. Exato. Quais são os níveis de preço-chave que essa estrutura de opções está mostrando para a gente hoje? Vamos traçar esse mapa. O ponto de partida é o preço de referência, 5386. Abaixo disso, temos o ponto mais importante de todo o cenário de hoje. Qual seria? 5.350. Esse nível é um suporte crítico à nossa put wall. É uma verdadeira muralha de puts,
com um volume gigantesco de contratos, quase 7.000. Na prática, funciona como um piso de concreto para o preço. Espera um pouco, o dashboard mostra que o Gamma Flip também está em 5.350. Isso é coincidência? O que significa ter a sua maior defesa e o seu ponto de maior perigo exatamente no mesmo lugar? Excelente observação. Não é coincidência e é isso que torna o dia de hoje tão tenso. O Gamma Flip é a chave que liga ou desliga o amortecedor. É o interruptor. É o interruptor. Acima dele, estamos em gama positivo. Se o preço cair e perder os 5.350, o regime vira na hora. A gente sai do amortecedor e entra no acelerador do gama negativo. E aí os mesmos dealers que antes seguravam a queda? Seriam forçados a vender na queda para se proteger, jogando mais lenha na fogueira e podendo causar uma queda em cascata. Ter a sua maior defesa e o seu gatilho do pânico no mesmo ponto. Significa que a transição de um mercado calmo para um caótico pode ser instantânea. Exato. Entendi, é um suporte do tipo tudo ou nada. E para cima, se a pressão de compra vencer, onde está o primeiro teste de fogo? A resistência estrutural principal, a qual o Wall, está bem longe, lá em 5.650. Não é um problema para hoje. Mas a gente tem uma resistência tática muito mais relevante no intraday, que fica em 5.425. Esse é o alvo. Esse é o primeiro grande obstáculo para a alta. Juntando tudo isso, nosso modelo projeta um range de operação mais provável para hoje entre 5.347 e 5.426. Ok, com esse mapa detalhado em mãos, juntando a aversão ao risco global com essa estrutura de opções que age como freio, qual é a tese central, a estratégia para hoje? A tese central é de defesa do dólar e retração do índice. A força da geopolítica é muito grande para ser ignorada, então a tendência primária do dia é de um posicionamento defensivo. O que significa dólar para cima? Isso. Significa que o WDO deve operar com viés de alta, com potencial para testar as resistências que a gente traçou. O ponto-chave, porém, é que esse movimento não deve ser limpo. Ele tende a ser brigado, travado por causa do regime de gama positivo. O amortecedor vai atuar. O amortecedor vai dificultar uma alta explosiva e descontrolada. Certo. Mas esse amortecedor tem um limite, né? Num dia de pânico e baixa liquidez como hoje, não existe o risco de uma ordem de compra um pouco maior simplesmente atropelar essa estrutura e quebrar a barragem de uma vez? Com certeza. Esse é o grande risco do dia. A estrutura de gama funciona bem sob condições normais de liquidez. Num dia vazio, uma ordem institucional maior, de um fundo que precisa se proteger a qualquer custo, pode furar esses níveis com mais facilidade. Pode, sim. Por isso, a gente precisa trabalhar com cenários. Faz todo sentido. Então, como isso se traduz em cenários práticos para a abertura do mercado? A gente pode delinear 3 caminhos. O cenário 1, que a gente considera de alta probabilidade, é o clássico risk-off. Se as notícias sobre as tarifas piorarem ou a tensão no Irã escalar e a nossa curva de juros continuar abrindo, a macro vai prevalecer. Então a força macro prevalece. O WDO deve se sustentar acima dos 5.400 e atacar aquela resistência em 5.425. Nesse caso, a estratégia seria buscar compras em pullbacks, em pequenas correções. Ok, esse é o cenário onde a macro ganha. E qual seria um cenário de empate, onde as forças se equilibram? Esse seria o cenário 2, de média probabilidade, a lateralidade. Se não tivermos novos fatos geopolíticos e o dólar falhar em romper os 5.425 por falta de fôlego, por falta de volume... Um risco real no feriado? Exato. Então o mercado pode ficar encaixotado. O amortecedor do gama estaria em pleno funcionamento, travando o preço naquele range que a gente falou, entre 5.380 e 5.420 mais ou menos. Seria um dia de briga sem um vencedor claro. E por último, o cenário que ninguém espera, a virada de mesa. É o cenário 3, de baixa probabilidade, a reversão. Se, contra todas as expectativas, surgirem notícias de uma trégua diplomática ou uma desescalada clara no Irã. O castelo de cartas do risco desmorona. Exato. Então o WDO poderia perder força e ir testar aquele suporte crítico de 5.350. Se perder esse nível, o Gamma Flip é acionado e a queda pode ser forte e rápida, com o acelerador de venda sendo ligado.
E a probabilidade hoje pende para qual lado? Com base nos dados que a gente tem agora, a probabilidade pende para uma abertura em alta no dólar. A tendência macro esperada é de alta, mas como vimos, ela pode ser contida ou até revertida. Resumindo o panorama, então, temos um cabo de guerra. De um lado, a macroeconomia global gritando compre dólar, o mundo está um caos. Do outro, a microestrutura de opções sussurrando cuidado, há freios e armadilhas importantes no sistema. E a grande questão do dia é qual voz vai falar mais alto. Perfeito. E eu deixo aqui uma reflexão final. O ponto mais importante a se observar hoje não é apenas o preço, mas a iminente mudança de regime que pode acontecer. A verdadeira batalha será travada no entorno dos 5.350. É o ponto nevrálgico do dia. A questão não é se o preço vai testar os limites do range, mas como a liquidez ou a falta dela vai se comportar quando isso acontecer. No mercado vazio, a reação dos dealers sob pressão nesse nível de gamma flip não vai definir apenas o rumo do dia. Pode muito bem definir o tom do resto da semana.